Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aí chegando à marca de 1000 inscrições e você pode fazer parte dessa história se inscrevendo e nos ajudando. Apenas 7 pessoas faltam para atingirmos 1000. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, toque o sininho, dê o link, veja aí pelo menos 2 ou 3 minutos para que possa ser validado pelo YouTube. Essa é a nossa aula de número 10, a qual vamos tratar sobre falsos profetas e falsas profecias. O título diz: provai se os espíritos são de Deus, porque nem todos os espíritos ou profecias ela vem de Deus. Veremos nesta hora pela própria palavra de Deus. Mas antes de adentrarmos a aula, quero deixar aqui alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. 1 João 4:1-6, nem todo espírito é de Deus. 1 Coríntios 2:7-16, devemos discernir os espíritos. 2 Tessalonicenses 2:1-17, os espíritos maus são enganadores. E Êxodo 7:8-13, os espíritos maus imitam a Deus. 1 Coríntios 12:1-11, os dons edificam a igreja. E 1 Coríntios 14:1-25, o dom profético é útil à igreja. Por que o dom profético é útil à igreja? Porque conseguirá, mostrar o que é a verdade dentro da profecia bíblica. Texto áureo, 1 João 4:1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática nos diz, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos dos enganadores. Texto de base para a nossa aula, Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 14, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, e 1 Coríntios 14, versículo 29. Nos diz assim a palavra de Deus: entrando eu em sua casa, de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse-lhe: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei, disse Neemias. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornados. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me inflamarem, assim me vituperarem, dizendo que eu havia entrado no templo. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme suas obras, e também das profetisas Noódias e dos mais profetas que procuraram me atemorizar-me. Não desprezeis as profecias, examinais tudo, retende o bem. Paulo disse à igreja de Tessalônica. E a igreja de Coríntio ele disse: fale 2 ou 3 profetas, e os outros julgue. Para quê? Para que não vire bagunça no culto, como acontece em algumas igrejas, que todo mundo quer profetizar e falar ao mesmo tempo. Essa é a recomendação da palavra de Deus.
A Bíblia nos orienta que há espíritos de erro atualmente, desde a época quando a Bíblia foi escrita e principalmente hoje, no século 21 a qual vivemos. Ele se manifesta francamente para destabilizar a saúde espiritual da igreja local. Por isso, carecemos do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões em que participamos dos cultos. Devemos estar sempre em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pelas operações de erro, pois no mundo espiritual isso pode ser um prejuízo fatal, com implicações graves na vida material e espiritual. Portanto, que estejamos em vigilância e oração, que o Senhor Jesus, com o auxílio do seu Espírito Santo, nos ajude a estar atento e despertado para discernirmos o que é o Espírito de Deus e o que é um falso profeta, deixando a sua boca ser usada por um espírito de engano. E como que nós podemos discernir isso? A lição vai nos mostrar hoje que é examinando as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus, sendo homens e mulheres que têm o hábito de ler a Bíblia, de pesquisar na Bíblia, que não sejam pessoas que comam qualquer comida, que esse é o grande problema de muitos crentes hoje, que malemar pegam a Bíblia, nem a Bíblia levam para a igreja. Alguns dão a desculpa que tem a Bíblia no celular. Bom ter a Bíblia no celular, mas melhor é ter a Bíblia na mão e saber procurar para refutar os erros e as mentiras do diabo. Introdução. Na lição de hoje, nós veremos sobre os falsos profetas. Na passada, nós estudamos sobre as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio de falsos profetas. É o que vamos abordar em toda esta aula de hoje. Tópico 1. Cuidado com os falsos profetas. Essa é uma orientação a mim e a você que somos ministros, que somos pregadores, que somos pastores. Cuidado com o falso profeta. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a sua inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade. Os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Naódia, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte, como acabamos de ler na leitura oficial, e que ele deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida. Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. E como que fazemos isso? Examinando as Escrituras, conhecendo as Escrituras e discernindo os Espíritos pelo Espírito Santo de Deus. Podemos então refutar as mentiras do diabo.
2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir, que a falsa profetisa Noádias havia dito a ele. Um homem como eu fugiria? Ele indagou. Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que ele não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardir de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Pois Neemias, entrando no templo, ele pecaria e os seus inimigos teriam como acusá-lo. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus tal profecia. Neemias capítulo 6, versículo 12. Por isso, devemos relatar não só esses episódios de falsas profecias, como as várias vezes que os apóstolos discerniram pelo Espírito de Deus manifestações espirituais contrárias às verdades de Deus. Em primeiro lugar, temos o exemplo do apóstolo Pedro, que desmascarou Ananias e Safira, quando disse que havia vendido a propriedade por tanto, e na verdade não era. Então, os dois morreram por ter mentido ao Espírito de Deus. Em seguida, podemos descrever de que forma Paulo discerniu o espírito daquela jovem adivinha, que por muitos dias acompanhava ele e dizia: estes homens que nos anunciam os evangelhos são homens de Deus. E de fato, Paulo, Silas, era homem de Deus, mas o espírito que falava naquela boca não era. Era um espírito de adivinhação que dava muito lucro naquela cidade aos seus senhores. Mas Paulo, pelo poder de Deus, expulsou o espírito daquela adivinha, e aquela moça foi liberta do poder do diabo. Hoje, também devemos estar sempre atentos às várias manifestações espirituais para não sermos enganados pelo diabo. Não é só porque vão dizer que somos homens de Deus ou mulheres de Deus que vamos crer. Porque dizer que é homem ou mulher de Deus, qualquer um pode dizer. E o diabo, nós sabemos que ele é o pai da mentira. Para nos enganar, ele tentará de todas as maneiras nos destruir, ainda que seja com verdades ao nosso respeito, como era no caso de Paulo e Silas. Tópico 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis 13, um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel naquela época, que estava junto ao altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homem que queimarão sobre ti. E deu um sinal que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis 13, 3. Essa é a história do profeta e do profeta velho, que todo mundo conhece. E como este homem de Deus falou, assim se cumpriu, ainda que o final dele não acabou como deveria, que é o que veremos agora no decorrer desta leitura. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendesse o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se,
e não podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. 1 Reis 13:9. Esse foi o grande erro desse homem que foi enganado por um profeta velho. Profeta velho é um perigo. Não estamos falando de velhice em termos de idade, mas de falsos profetas. Havia, porém, naquele lugar, a Bíblia destaca, um velho profeta, cujo o filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. 1 Reis 13, 11, 15. Talvez este seja o versículo que Paulo usou em Gálatas. Mesmo que um anjo vos traga outra mensagem além daquela que eu tenho vos falado, seja anátema. E esse profeta não observou isso, porque o velho profeta disse que um anjo trouxe uma mensagem. Pois a Bíblia diz, não te maravilhes, que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar. E foi exatamente o que aconteceu com este homem. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse, dessa vez não foi o falso anjo, dessa vez foi Deus mesmo que tomou o velho profeta. Visto que fosse rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. 1 Reis 13, 21, 22. Então Deus agora usa de fato o velho profeta para dizer que aquele profeta havia sido rebelde à voz de Deus. Qual era a voz de Deus? Não volte pelo mesmo caminho, não entre na cidade, não coma e não beba. E ele fez exatamente ao contrário. É um perigo quando nós não ouvimos a voz de Deus. Depois de ter comido pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. 1 Reis 13, 23 e 24. O velho profeta o recolheu e sepultou no seu sepulcro, chorando lágrima, certamente de fingimento. 1 Reis 13, 26 e 28. Por que lágrimas de fingimento? Foi ele que induziu o homem de Deus ao erro. Foi ele que induziu o homem de Deus voltar com ele. Nos dias de Jeremias, havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Jeremias capítulo 29, 21 e 23. Várias vezes Jeremias foi desafiado. Várias vezes Jeremias foi confrontado. Mas Deus era com Jeremias e Jeremias prosperou em todas as suas palavras que ele disse, porque ele era profeta de Deus, porque ele havia sido escolhido por Deus mesmo antes do seu nascimento, como diz o capítulo 1 de Jeremias, diferença daqueles falsos profetas que profetizaram, foram presos, morreram, quando Nabucodonosor tomou a cidade. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe, ou seja, os profetas de Baal. Então o rei Josafá perguntou, não há ainda aqui algum profeta do Senhor? Porque, com certeza, Josafá sabia que aqueles profetas não eram de Deus, mas de Baal, do diabo. Porque senão,
ele não perguntaria se não havia profetas do Senhor. E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías, o qual os que foram buscá-lo disseram-lhe: vês aqui as palavras dos profetas, uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então, aqueles que foram buscar, tentaram induzir o profeta verdadeiro, a qual Josafá pediu, a ser com a boca dos outros profetas, que falasse coisas boas ao rei. Mas veja o que disse Micaias: o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaias profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. 1 Reis 22, versículo 5, 28, 35 ao 37. Acabe mandou prender ele e alimentá-lo com pão, até que ele voltasse. Mas o profeta disse: você não voltará, você morrerá nesta batalha. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus fala, o Senhor assina embaixo. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Jeremias 5,31. Dessa maneira o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras verdades anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Deuteronômio 13, 1 ao 18, você pode conferir. 18, 20 e 22, Jeremias 23, 11 ao 32, 28, 6 ao 17, Ezequiel 13, 1 ao 18. Esses homens de Deus combatiam as falsas profecias. Tudo isto aconteceu dentro do Antigo Testamento. Agora, veremos no Novo Testamento os mesmos erros, os mesmos falsos profetas, em épocas diferentes, com pessoas diferentes, sendo levantados pelo diabo para profetizarem mentira. No Novo Testamento, na carta de Apocalipse, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Apocalipse 2, versículo 20 ao 23. O próprio Senhor corrigiu o anjo da igreja. Como que você permite que o espírito de Jezabel destrua os membros da igreja, que os leve à prostituição, às mentiras? A Bíblia adverte-nos que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus 24, 11 ao 24. O espírito do anticristo estará então operando grandemente. 1 João 2, 18. 1 João 4, 2, 3. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo engano e injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Muitos são os falsos profetas que vêm aí há muitos anos. Século 19, século 20, temos conhecimentos de alguns, século 21, que é o que estamos vivendo. Falsas igrejas, falsos profetas, como das Testemunhas de Jeová, dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Mormons, né? Da Nova Era, disseram, marcaram datas para acontecer o Armagedão, marcaram datas várias vezes para Jesus voltar, e nenhuma dessas se cumpriram, porque esses homens e essas mulheres não falaram pelo Espírito de Deus. E quando não se fala pelo Espírito de Deus, Deus não é responsável para cumprir essas profecias. Deus só assina embaixo quando nós falamos pelo Espírito do Senhor.
Ninguém pode falar se o Senhor não falou, se o Senhor não mandou, se o Senhor não determinou. Tópico 3. Devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios 1:7. Nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Mas o conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14:1. Porque Paulo diz principalmente o de profetizar? Para sermos orientados e orientarmos a igreja nas verdades da Escritura. Precisando também termos o dom de discernir o Espírito, para sabermos quando alguém fala por Deus ou quando alguém não fala por Deus. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada, para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta, em 1 Tessalonicenses 5:19. E como que a palavra de Deus nos orienta a examinar as profecias? Se elas são profetizadas segundo as Escrituras. Nós examinamos as profecias pela Escritura. Nenhuma mensagem dita como profética está isenta de exame por parte da igreja, conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada. Temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não tiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas, tá? Então, nós julgamos a profecia, não o profeta, porque alguns cometem um grande erro aí, que o profeta não pode ser julgado. Mas nós julgamos a profecia, e se a profecia consente ou não com a palavra de Deus. Só que a vida do profeta também nos mostra se este é ou não homem de Deus. Porque a Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis se sois ou não árvore boa. Em outras palavras, se é de Deus ou se não é de Deus. Subsídio teológico diz que devemos exercer o nosso ministério propositamente dentro da nossa fé. Devemos manter atitudes certas, contribuir com generosidade e orientar com diligência e ter alegria em demonstrar misericórdia. Embora exerçamos um dom até a sua próxima capacidade, tudo será fútil sem o amor. Se não tivermos o amor, nada adianta do dom, porque o amor cobre até multidões de pecados, diz a Bíblia. Evidentemente temos apenas o conhecimento parcial, e é só o que conseguimos compartilhar. Os dons são dados continuamente segundo nossa medida de fé, e não uma vez por todas. Ou seja, conforme a nossa fé, vamos recebendo o dom de Deus. Os dons devem ser testados, devem estar sujeitos aos mandamentos do Senhor, ou seja, tem que ser examinado pela Escritura, tá? Tem que coincidir com o que a palavra de Deus ensina e orienta. O enfoque e o amadurecimento da igreja é não a grandeza do dom, mas da veracidade dele. Essas verdades devem nos levar à humildade, à estima por Deus e pelo próximo, e à zelosa disposição de obedecer a Ele. Ele quem? De obedecer a Deus, tá? Se não fala pela palavra de Deus, pelas Escrituras,
consideremos anátema, não demos valor. Tópico 4. Por que devemos julgar as profecias? Vamos entender melhor agora. Porque a palavra de Deus manda nós julgá-las. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. 1 Coríntios 14, 29. Então, quando você vê o falso profeta dizendo que não pode ser julgado, pode fugir que esse é mentiroso e é do diabo. Porque a Bíblia manda nos julgar. Você pode conferir nos versículos que eu acabei de citar. Porque os que profetizam são sujeitos às falhas? Porque somos homens, somos carnais. Nós profetizamos e podemos ser enganados pelo nosso ego, pelo nosso eu, ou até mesmo pelo diabo. É por isso que as profecias têm que ser julgadas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. 1 Coríntios 13, 1, 3. Ou seja, eu posso ter profetizado pelo meu próprio ego, ou porque eu acho bonito, né? Ou falar além daquilo que Deus mandou eu falar. São várias, né? Às vezes Deus manda uma mensagem, a pessoa passa 10. Não é que Deus não usa os profetas, o problema é que as pessoas muitas das vezes querem usar a Deus. Querem se mostrar que são homens e mulheres de Deus e querem profetizar a torta e direito. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos, né? Às vezes eu conheço a vida de fulano, de fulana, e eu quero mostrar que sou santo, né? Que sou homem de Deus e profetizo dentro do conhecimento que eu tenho da própria vida dele. Não é Deus, né? Eu estou usando de artimanha. Quanto o que profetiza conhece os problemas da pessoa, para quem está profetizando, pode haver o perigo que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. Jeremias 23, 28. O que tem a palha com o trigo? Não tem nada. E quando se conhece a vida da pessoa, corre-se esse risco. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo, quando o profeta Natan entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. 2 Samuel 7, 2. O que Natan falou? Era homem de Deus, Natan? Sem dúvida. Mas ele disse, olha, Davi, tudo que está no seu coração, vai e faz. Construa a casa de Deus. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. 2 Samuel 7, 4 ao 6. No versículo 2 ele mandou, falou por ele mesmo. No 4, 6 Deus falou, diga que não. Davi não vai construir, pois ele é homem de batalha. Ele derramou muito sangue, mas o seu filho irá construir. Fruto do desejo de Natan. E muitos profetas hoje cometem o mesmo erro. Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentira? Sim. Lemos sobre isso em 1 Reis 22, 7, 11, 19, 21, 23, onde os falsos profetas profetizavam pelo nome do Senhor, mas na verdade eram de Baal, né? Não eram profetas de Deus. Tópico 5. Como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras, como já viemos falando. Através de examinarmos as Escrituras, de conhecermos as Escrituras, é que julgamos as profecias. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Ela não pode desautorizar a palavra de Deus. Ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, Amós 7, 7, 8. Ou seja, é o nível certinho, né? A estabilidade reta. Quem já trabalhou de pedreiro sabe o que o prumo faz na parede. A palavra de Deus é perfeita. Salmo 19, 7.
Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Porque não é mister, como eu já disse, volto a repetir, que o diabo se transfigure em anjo de luz, em ministro de justiça. Então, essa historinha de anjo me falou, anjo falou aqui, anjo voou ali, ó, esquece. Os anjos são ministros ao nosso serviço, diz o autor aos Hebreus, para aqueles que vão herdar a fé. Eu não tenho nada com os anjos. Meu negócio é com o Senhor. E se o anjo é de Deus, ele vai entender muito bem o que eu estou falando. O único anjo que vitupera a palavra de Deus, que passa por cima da palavra de Deus, é aquele que foi caído, Lúcifer. Os anjos de Deus não aceitam adoração. Quando João, na ilha de Pátimo, prostrou para adorar o anjo, ele mesmo levantou ele e disse: não faça isso, sou conservo seu. Anjo de Deus não aceita adoração, não aceita glória, não aceita vanglória. A glória é ao Senhor. Esses aí que gostam de ver anjo voando para lá e para cá, cuidado, hein? De repente esse não é anjo, mas é o diabo. Através do dom de discernimento de espírito. A Bíblia diz que o espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus esse dom. 1 Coríntios 2, 15, João 7, 17, Filipenses 1, 10, Lucas 12, 57. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. 1 João 1, 5. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. 1 João 1, 7. Desse modo, o espírito de mentira não engana com suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. João 10, 4. João diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e sabem discernir entre a voz do falso pastor, do lobo. A noiva conhece a voz do seu amado. Cantares 2:8, 5:2, né? Ela sabe quem é o seu amado, quem é o seu Senhor. A profecia se conhece pelo seu sabor. João 6, 7, 12, 11. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare, por exemplo, Simbolete e Chimbolete. Josué 12, 6. Quem conhece a Bíblia e conhece essa passagem sabe muito bem do que estamos falando. Finalmente, os que são perfeitos têm razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, 14. O subsídio bíblico didático traz-nos mais alguns conhecimentos sobre o que estamos falando. Como era possível distinguir o verdadeiro do falso profeta no Antigo Testamento? O capítulo 8 de Deuteronômio foi um recurso revelado por Deus ao povo por intermédio de Moisés, a fim de estabelecer algumas diretrizes para identificar o falso profeta. Podemos aprender com elas também. É só você ir lá em Deuteronômio, conferir o capítulo 8, que você entenderá muito bem, né, dentro do Antigo Testamento, como se discernia se o profeta era de Deus ou não. A profecia dita por ele também. O verdadeiro profeta fala em nome do Senhor dos Exércitos. Aliás, era costume dos profetas de Israel iniciar a sua mensagem desta forma: assim diz o Senhor dos Exércitos. Embora nem sempre os verdadeiros profetas usassem esta forma, esta característica era a verdade sobre o que o profeta dizia. Daniel, por exemplo, não usou isto, porém, não descaracterizou as suas profecias
até porque elas cumpriu na íntegra, e algumas ainda se cumprirá após o arrebatamento da igreja. As palavras enunciadas pelos profetas deveriam estar em conformidade com a palavra de Deus. Caso contrário, o mensageiro seria execrado da comunidade de Israel. Isaías 8:20, lemos que todos deveriam ser até a lei e ao testemunho, e se não falasse de acordo com essas palavras, jamais veriam a alva. Ela tinha que estar dentro da lei de Deus, dentro dos parâmetros, da palavra do Senhor. As profecias teriam que ter necessariamente um cabal cumprimento. Caso contrário, seriam descaracterizadas como palavras de Deus e seriam falsas palavras, elas seriam descaracterizadas como palavra de Deus, ou seja, não seria palavra de Deus, mas palavra de homens. Note bem, o cumprimento profético não poderia ter um cumprimento casuístico, nem circunstancial, como acontece hoje em muitas igrejas. O cumprimento deveria ser atestado por todo o povo de Deus, Hoje as pessoas lançam profecias ao vento. Se cumprir, cumpriu. Se não cumprir, ninguém vai atrás desse falso profeta. Infelizmente. No Antigo Testamento, não. O profeta profetizava e tinha que cumprir. Se não cumprisse, muitas das vezes aquele falso profeta era morto, apedrejado. Se o profeta tentasse levar o israelita ao erro, seria considerado imediatamente um impostor e apedrejado. Jamais haveria de achar lugar entre os eleitos. Alguns de fato mostraram-se seguidores de Jeová, no entanto não passavam de filhos de Belial. Não somente induziram os israelitas aos erros, como também levaram a derrocada nacional de Israel, muitas vezes levando Israel a pecar, e por isso Israel muitas das vezes foi levado em cativeiro. Embora vivamos noutra dispensação, as mesmas regras continuam válidas para aferirmos a autenticidade dos mensageiros do Senhor. Afinal, como afirma o apóstolo Paulo, tudo quanto foi escrito para nossa instrução foi escrito. Se nos dedicarmos mais ao estudo da Sagrada Escritura, não seremos tão facilmente enganados. Infelizmente, muitas igrejas hoje são ludibriadas porque não têm mais a Sagrada Escritura como a sua única regra de fé e conduta, Como já dissemos, muitos não levam mais nem a Bíblia para a igreja. Muitos não lêem mais a Bíblia. Muitos estão com a desculpa da Bíblia no celular. Muito bom a tecnologia, mas volto a repetir, prefiro ela na minha mão, na minha mente, no meu coração, no meu conhecimento, para não errar contra o Senhor. Tópico 6. Conclusão. Quanto às profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar as pessoas que usou erradamente o dom de profecias. Assim, de outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto e não irá profetizar a bel prazer pela sua própria astúcia. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 21. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não vem de Deus. Esta é a palavra de Deus ao seu coração. Não seja enganado pelo diabo, pelos falsos profetas, pelas falsas profecias. Discina-as pela palavra de Deus. Seja um leitor da palavra de Deus, seja um estudante da palavra de Deus. Seja alguém que tenha a palavra de Deus como regra de fé e única. E você não será enganado pelo diabo. Amém? Deus abençoe a todos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Estamos aí próximo de 1000 inscritos.
7 pessoas apenas para atingir 1000. Vamos aí em busca dos 1000, 2000 inscritos. Faça parte, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Peçam para eles se inscreverem e nos ajudar. Todo domingo, enquanto durar a pandemia, não temos a escola bíblica na igreja, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, às 9 horas da manhã, paulo.delanhese. Nos acompanhe por lá e divulgue para que outras pessoas possam estar conosco aprendendo a palavra de Deus. Amém?